Eu fui chamada de Jezabel em um dos meus vídeos. E a minha reação foi... Gente, eu dei muita risada. Mas não foi aquele riso de felicidade, nem aquele riso de deboche. É porque eu achei engraçado mesmo. Porque eu já estive nesse mesmo lugar, já taxei irmãs em Cristo dessa mesma forma. Então eu perdoo essa tentativa de me ofender com essa palavra, né? Porque, na verdade, quando eu fazia isso, eu também não entendia o que eu estava dizendo. Então eu não me sinto ofendida de maneira nenhuma, porque, na verdade, o que eu sei que sou é que sou filha amada de Deus. Filha de Deus lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, que deu a vida, Ele entregou a vida dele por mim, para que eu estivesse aqui, para que você também estivesse aqui. E o meu desejo com esse vídeo é que você saia daqui exatamente com esse sentimento de pertencimento ao Senhor, que você se sinta amado e alcançado por essa graça de Jesus e por essa paz que excede todo entendimento. Então, sem perder tempo, agora eu vou te dar alguns pontos que me fizeram mudar de pensamento, que me fizeram pensar e me libertar de toda aquela religiosidade e fardo pesado que eu carregava e que não era necessário. Então, eu não posso deixar de citar para vocês Mateus 10:28, que diz assim: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está falando dele. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vocês precisam aprender de mim. E foi isso que aconteceu comigo ao longo dos anos, depois que eu tomei a decisão de querer conhecer Jesus de verdade, não só por aquilo que eu ouvia falar dos outros ou dos meus líderes e pastores. Você certamente já ouviu essa palavra como um convite ao pecador para que ele se aproxime de Jesus. E ela é sim uma palavra para aproximar o pecador, aquele que não conhece nada do Evangelho, nada de Deus. Mas ela é também, acima de tudo, um convite de Jesus ao seu povo, ao seu próprio povo. Aquele povo que tanto se preocupou em guardar todas as leis, seguir costumes, penitências, rituais, sacrifícios, para se sentirem dignos de Deus. E é nesse momento que Jesus aparece fazendo esse convite de alívio, porque ele mesmo reconheceu que o fardo estava muito pesado. Estava sendo impossível para o ser humano ser perfeito como todas as leis exigiam. Então ele mesmo veio e cumpriu essa lei para que todo aquele que nele crê não dependa dessa lei para ser salvo, mas dependa exclusivamente dele e do sacrifício que ele fez por cada um que crê em seu sacrifício, em seu nome e naquilo que ele fez por nós, a obra da redenção. E eu quero te falar agora de algumas perguntas que foram feitas para mim, que me fizeram abrir o meu entendimento, para que eu pudesse me libertar desse pensamento de também achar que as outras pessoas de igrejas diferentes, porque usavam uma maquiagem, um brinco, um anel ou um esmalte no dedo, estavam sendo rebeldes, Jezabel, ou estavam até mesmo na igreja de porta larga. Meu Deus, eu pensava assim. Então eu quero te ajudar a se libertar desse pensamento, porque um dia alguém me ajudou a eu me libertar desses pensamentos também. E de fato tomar o fardo de Jesus, que é suave e leve, e não um fardo pesado. Eu passei anos da minha vida achando que o que ia me dar direito à salvação, a salvação da minha alma, era a igreja que eu servia. Eu era aquele tipo de crente, eu era aquele tipo de cristã que pensava que todas as outras igrejas estavam erradas, ou que todas aquelas igrejas eram as chamadas igrejas de porta larga. Depois eu fui entender, né, que porta larga na verdade é um mundo, não é uma igreja, não é as doutrinas de uma igreja, mas sim é um mundo, né? A porta larga, o caminho que conduz à perdição, é o caminho mau, é o caminho contrário à palavra de Deus, à obediência da palavra de Deus, e não a igreja que tem doutrinas diferentes daquela que eu estou. Então eu brigava pela placa da minha denominação, só ela era certa, até que eu caí em pecados piores do que aqueles que eu julgava nas outras pessoas. E então eu percebi que eu estava sendo medida com a mesma medida
que eu estava a medir dos outros. Como diz aquela palavra, não julgueis para não ser julgados, porque com a mesma medida que medires, vocês serão medidos. Naquele momento eu tive um encontro com essa palavra e fui confrontada na minha hipocrisia, porque eu estava julgando os outros e estava cometendo pecados ainda piores. E foi aí então que me afastei completamente de Deus, e o Senhor, com seu infinito amor e misericórdia, precisou deixar as 99 e ir atrás de mim. Eu era a ovelha que se perdeu, porque eu me perdi. Eu não tinha entendimento suficiente para voltar sozinha como filho pródigo. Então eu me perdi como uma ovelha se desgarrou. E Jesus enviou pessoas, né? Ele deixou as 99 e foi atrás de mim. Ele me buscou de volta e então eu fui buscar respostas e entender. Então aquela pergunta que foi feita para mim, eu quero falar agora para você, que foi: quantos anos Jesus tem? E na época eu disse 2014, né? Era o ano de 2014. Então tá, se Jesus tem 2014, nesse caso 2025, quantos anos a sua igreja tem? A igreja que você idolatra, que você diz que é a única no universo que vai salvar. Então, na época, eu respondia alguma coisa como: minha igreja foi fundada em 3 de junho de 1900, não sei tanto. Alguma coisa assim. Ela tem aí seus 40, 50 anos. Então, se a sua igreja tem essa idade, só ela salva, significa então que tem 1900 anos que as pessoas não são salvas. Então, eu já me senti confrontada e eu quero fazer você pensar também sobre isso, se você é uma pessoa como eu era antes. A sua igreja, ela pode ter 50, pode ter 100 anos ou até mais. E mesmo assim ela não veio antes de Jesus Cristo e da Bíblia, da Palavra de Deus que existe, que foi escrita há mais de 2000 anos. Então, se Deus escolhesse salvar pela placa da igreja ou somente pela igreja que você serve, ele seria um Deus injusto. E nós sabemos que ele não é um Deus injusto. Então, a sua igreja existe bem depois do que Jesus existiu. Então, por aí você já pode começar a pensar. E a outra pergunta que me foi feita foi: se você então acha que você vai ser salva pelas roupas que você veste, se é as roupas que vão determinar se você vai morar no céu ou não, o que você diz sobre as roupas das outras pessoas, dos outros países, onde a cultura é diferente da cultura do Brasil, onde as roupas são diferentes? Existem países que os homens usam saias, existem países que os homens usam vestidos. Então quer dizer que essas pessoas também não serão salvas. E isso também de alguma forma me fez pensar diferente. Eu me questionei sobre isso, então eu abri a minha mente. Porque eu fui doutrinada desde criança a entender que roupa de homem, roupa de mulher era saia, era vestido, e roupa de homem era calça comprida e camisa, enfim. Então eu entendi que no nosso país, roupa de homem e roupa de mulher, existe uma diferença, e isso não está ligado a ser saia e vestido e calça comprida e roupa social, mas sim existe uma diversidade de roupa feminina e roupa masculina, e é assim que nós encontramos quando vamos nas lojas. Existe a ala feminina e a ala masculina, e existe uma diferença gritante entre essas roupas. Um homem, por exemplo, não vai usar uma calça pantalona ou uma calça flare, que é aquela calça que é justa em cima e lá embaixo ela abre a boca de sino, famosa, né, do meu tempo lá dos anos 90. E um homem, ele não vai usar essa calça, assim como uma mulher não vai usar uma calça modelo social de homem, ou não vai usar uma camisa diferente de homem. Existe camisa feminina e camisa masculina. Essa, inclusive, é uma camisa feminina, né? Um homem vai ficar desajustado porque é uma camisa cinturada, é uma camisa feminina. Então, eu abri a minha mente para entender que roupa feminina, né, vestido feminino, vestido masculino, como está escrito na referência que me passaram, que o homem deve usar vestidos de homem e a mulher vestido de mulher, eu entendi que naquele país onde aquela cultura estava sendo falada, existia essa diferença nos vestidos dos homens. Então, da mesma forma, como eu moro no Brasil, existe uma diferença na minha vestimenta e na vestimenta dos homens, e isso não é somente um determinado tipo de roupa, mas sim como um todo. Assim como eu posso usar saias, vestidos, eu posso usar calças diferentes, modelos femininos. E os homens, é claro, né, que não vão usar vestidos e saias, porque aqui no Brasil não é a nossa cultura. Então está tudo certo. Eu aprendi agora o que de fato é roupa feminina e roupa masculina pela doutrina bíblica.
Então depois, posso colocar aqui como terceiro ponto, foi quando eu descobri que a doutrina do Evangelho, a doutrina de Jesus, não significava a doutrina da instituição. Então eu entendi que existem muitas igrejas com doutrinas diferentes, mas são doutrinas internas, são regulamentos internos de cada denominação. Então, o que não pode, de fato, é eu pertencer a uma instituição que tem uma doutrina rígida, investimenta, cabelo, maquiagem, enfim, qualquer coisa, e querer fazer diferente e querer fazer o contrário. Isso sim se torna errado. Eu preciso encontrar uma igreja que se alinhe com a minha forma de pensar, com o meu entendimento, com aquilo que eu aprendi e recebi de Jesus na Bíblia. E eu preciso concordar com essa igreja, eu preciso concordar com aquelas regras e doutrinas para poder servir ali e agradar a Deus. A doutrina institucional é diferente da doutrina bíblica, e doutrina bíblica, cristã, cristocêntrica, nós vamos encontrar no Sermão da Montanha, todas aquelas palavras e regras que Jesus ali ensinou. Mateus capítulo 5, 6 e 7, você vai ter uma ideia do que é uma doutrina cristocêntrica. E foi aí, me aprofundando, lendo as palavras de Jesus, a doutrina verdadeira de Jesus, que eu entendi o quanto eu estava longe de ter um coração puro, assim como ele falava na palavra dele. Eu percebi que aquela forma de viver, aquelas roupas ou aquelas regras não mudavam em nada como o meu coração estava por dentro. Na verdade, eu estava como um sepulcro caiado por fora, onde muitas pessoas podiam olhar para a forma que eu me apresentava e enxergar a santidade, mas o meu coração não estava santo, não estava puro, não estava alinhado com a palavra. Então eu entendi que eu precisava de uma mudança radical. E eu quero que você me entenda aqui que eu não estou condenando, porque boa parte do tempo que eu vivi debaixo dessas regras e costumes, eu era uma pessoa muito devotada ao Senhor. Eu lia muito a Bíblia, eu sempre fui muito curiosa, eu não me conformava em somente ouvir os pregadores, os pastores, eu queria mais. Então, em casa eu lia a Bíblia e isso gerava em mim questionamentos que muitas vezes eu não tinha quem me explicasse. E ao longo do tempo, o Senhor, por infinita bondade e misericórdia, me deu discernimento, colocou pessoas para me discipular, para me ensinar. E mais uma vez eu digo que eu não julgo se você serve numa igreja como essa. O meu desejo de todo o coração era que você não julgasse também as pessoas que vivem em doutrinas e igrejas diferentes da sua. Mas de qualquer forma, eu te entendo porque já estive nesse lugar e hoje o Senhor me pede para alertar pessoas que, quem sabe, assim como eu, ficaram presas, desviadas dos caminhos do Senhor por acharem que a única saída era voltar para aquela denominação e não conseguem. E foi assim comigo. Quando eu me afastei do Evangelho, eu fui pro mundo e eu achava que não tinha mais salvação, porque eu não conseguia me ver novamente vivendo naquela denominação, mas ao mesmo tempo eu também não conseguia ir para outras porque eu tinha aprendido que todas as outras igrejas estavam erradas. E isso me prendeu no mundo por um bom tempo, até que o Senhor, como eu falei no início do vídeo, enviou, Ele deixou as 99 e foi atrás de mim para me resgatar. E foi lendo a Bíblia, estudando, mergulhando de cabeça nas escrituras que eu realmente fui liberta de todo aquele jugo, fardo pesado. E passei então a conhecer um Jesus que me abraçava e me aceitava da forma que eu era. Quarto ponto, que talvez fosse o mais, ou tenha sido um dos mais decisivos ou o mais decisivo, foi quando eu me vi exercendo os dons que o Senhor tinha me dado naquela igreja, exercendo ali da forma como eu estava. Eu já não me vestia mais como a doutrina daquela igreja exigia. Eu já estava livre, frequentando outras igrejas, ouvindo outras pregações, outras linhas de pensamento. E eu me vi sendo usada por Deus em dons que eu recebi lá. E isso fez com que eu me apaixonasse ainda mais por Jesus. Porque eu me vi sendo usada da forma que eu estava. E isso me fez querer entender e buscar cada vez mais a verdadeira santidade. Eu fui buscar me parecer com Cristo, entendendo e conhecendo muito mais sobre Ele. E aí eu fui descobrindo as verdades do Evangelho, que, para não ficar tão longo, vai ter que ser tema para os próximos vídeos. Mas eu conheci um Jesus que eu nunca tinha visto antes. E foi lendo. E então eu entendi o que diz em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no contexto desta palavra, Jesus está falando sobre a sua missão aqui no mundo.
Então, para finalizar esse vídeo, eu quero te aconselhar a fazer aquilo que eu fiz um dia para minha mente ser aberta. Eu estava aprisionada pensando que eu não podia ser salva porque eu não estava mais em uma igreja e eu precisava de Jesus. Eu sentia falta da presença dele. E o que me fez, então, conhecer Jesus de verdade, né? Conhecer a verdade e ser liberta foi ouvir outras pregações. Então eu aconselho você, ouça outras pregações, visite outros ministérios, deixe a sua mente ser transformada e renovada, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se permita mudar, se permita evoluir, se permita crescer na graça e no conhecimento de Deus. Como eu já disse em outro vídeo, hoje eu sei que naquela época eu era uma criança na fé, eu era um bebê, então eu precisava daquelas regras, eu precisava daquelas doutrinas, eu precisava ser protegida, como uma mãe protege o seu recém-nascido, o seu filho que está se desenvolvendo, crescendo, e isola ele de muitos perigos. Então foi bom para mim viver aquele tempo, e eu de forma nenhuma acho que perdi tempo, né? Um tempo já pensei assim, mas hoje eu vejo que foi fundamental viver aqueles anos naquela igreja. Apesar de hoje eu não estar mais, ela foi fundamental, ela foi a base daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo hoje. Para finalizar, eu deixo mais um versículo que é: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar até a vinda do Senhor Jesus. E nós seguimos aqui sendo aperfeiçoados, até que ele venha nos buscar e a gente reine com ele para todo sempre. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve para não perder o próximo assunto e envia também para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir essas palavras. Não esquece de deixar um comentário, deixar aqui a tua experiência. Você pensa diferente de mim? O que você aprendeu nesse vídeo? Fala um pouco da sua vida aqui nos comentários e vamos nos conhecer. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Beijo de irmã!